Olá, aqui é Paulo César, mais um Café Estoico hoje. E hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante. Nosso tema de hoje é narcisismo. Narcisismo é contagioso, você pode contrair, você pode pegar narcisismo, você pode se tornar um narcisista. Então é isso que nós vamos responder hoje, antes um gole do nosso café estoico. Delicioso, sem açúcar, forte como a vida deve ser. E, antes de mais nada, quero lhe desejar, como sempre, um fantástico dia, independente do dia, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, independente, enche de saliva a boca quando eu tomo esse café. E independente da história que você acha que você está vivendo. E antes de eu começar, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal para que a gente vá direto ao assunto. Bom, isso foi uma pergunta que me foi enviada. E, sabe, pode parecer uma pergunta boba, mas é uma pergunta muito profunda, muito interessante, porque é uma preocupação que eu acho que passa pela cabeça de todos nós. Eu acho que todas as pessoas que assistem esses vídeos sobre narcisismo, as pessoas... Sabe, você começa a se perguntar, será que eu sou narcisista? Existe uma coisa muito interessante. Se você é vítima de narcisista, muito possivelmente você sofre de uma condição curável. Ao contrário do narcisismo, academicamente, narcisismo não tem cura. E eu vou explicar por que não tem cura nesse vídeo. Você sofre de uma condição chamada codependente. E o codependente, ele, às vezes, ocasionalmente, apresenta alguns comportamentos que são atribuídos aos narcisistas. Então, essa pessoa narcisista na sua vida, é possível que ela seja uma pessoa codependente e essa codependência dela toma uma conotação muito ativa, até agressiva, e ela muitas vezes ela pode ser confundida com um narcisista. Mas eu quero que você entenda o que é um narcisista e por que você não pode pegar, se tornar narcisista, né? Pelo menos não hoje. E não é contagioso, né? Você pode conviver com narcisista a sua vida inteira, você vai sofrer horrores, sua vida vai ser um inferno, mas você não vai se tornar narcisista. E o motivo é muito simples, ok? E a explicação que eu vou lhe dar aqui é uma explicação muito bem fundamentada, mas que a maioria dos psicólogos acadêmicos, né, é muito possível, muito provável que eles discordem de mim. Então eu quero que você escute a minha explicação e, como tudo que eu digo, né, eu sempre digo isso, não acredite, né? Observe, veja na prática, né? Goethe, o grande escritor alemão, dizia assim: toda teoria é cinza e só é verde a árvore de dourados frutos da vida. Então vamos lá. O narcisista, ele sofreu uma interrupção, uma parada no desenvolvimento cognitivo dele. Desenvolvimento cognitivo, e eu vou simplificar aqui, certo? Tudo isso tem nomes, tem termos científicos, técnicos, mas eu vou simplificar ao máximo. Quando uma criança está se desenvolvendo, ela passa por várias fases de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da consciência. Quando a criança é muito novinha, praticamente ela não consegue diferenciar entre ela e a mãe. É como se fosse uma coisa só. O mundo e ela não tem essa barreira que nós temos. Aqui sou eu e fora está o mundo. A criança, o bebezinho, né, ali recém-nascido, bem novinho, ele não tem essa barreira. Ele está ainda desenvolvendo essa
essa diferença. E à medida que ela vai crescendo, ela passa por uma fase onde ela é o centro do universo. Interessante que, se você for analisar o nosso desenvolvimento social, nós passamos por isso também, não foi? Nós passamos por uma fase onde a Terra era o centro do universo. O Sol, os planetas, o universo girava em torno da Terra. Até que nós chegamos ao ponto de descobrir que a Terra é apenas um planeta, mais um planeta, que gira em torno do Sol, que está dentro de uma galáxia, mais uma galáxia, que está dentro do universo, e provavelmente esse universo não é o único, né? Então, nós passamos por esse desenvolvimento na nossa civilização, e a criança, todos nós passamos por esse desenvolvimento. A criança tem aquela fase onde ela é o centro do universo. Eu me lembro quando eu era pequenininho, que eu me questionava, né? As outras pessoas existem? As outras pessoas são reais? Você sabe, quando você vê uma criancinha, ela tá com medo e ela fecha os olhos, né? Mais ou menos como, né, a girafa enterra a cabeça, o avestruz, né? Ele tá com medo, ele enterra a cabeça. Você sabe por que isso? Porque a criança, ela tem essa noção de que, se ela não está vendo você, você não está vendo ela. Se ela fecha os olhos, o mundo deixa de existir. Se eu não posso ver você, você não existe, você não está me vendo. É claro que a criança, ela não raciocina isso. É uma coisa meio instintiva, tá entendendo? E nessa fase, a criança acha que tudo é ela. E aí só, né, gera muitas patologias. A maioria dos nossos problemas são gerados nesse período formativo. Quando a criança, ela acha que, por exemplo, se ela vai para a praia amanhã, e amanhã amanhece chovendo e não pode ir para a praia, ela é como se ela fosse responsável por aquilo. É como se ela fosse responsável por tudo que acontece. Se um adulto faz algo errado com ela, abusa dela fisicamente, sexualmente, né, essas coisas loucas, né, sem sentido que acontecem no mundo, ela se sente culpada. Ela fez alguma coisa. Aquilo não aconteceria com ela se ela não tivesse feito nada. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele passa por essa fase de que só existe eu. Tudo que acontece é para o meu bem. Se faz sol, é porque, né, eu fiz algo bom. Eu controlo o universo. E ela não sabe muito bem como ela controla, mas ela controla, né? As outras pessoas, depois ela começa a enxergar as outras pessoas como outras pessoas, mas ela não consegue se colocar na posição do outro. Ela só tem uma perspectiva, ela só consegue enxergar o mundo por essa perspectiva. Com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento da consciência, você chega ao ponto que você consegue enxergar o problema e você consegue enxergar a perspectiva da outra pessoa, né? Se eu fizer isso, essa pessoa vai se machucar, essa pessoa vai ficar triste, essa pessoa vai se sentir dessa forma, né? Então você consegue entender o outro lado. Para você entender isso, eu vou dar um exemplo simples. É assim, é mais ou menos como, né, nós estamos competindo por um emprego, por uma vaga, por uma promoção, seja lá o que for, e eu consigo, e eu me sinto mal por você. Eu olho para você e eu sinto, eu tenho essa empatia de saber que eu estou feliz, mas que, né, infelizmente, você não está. E se você tiver com raiva de mim por alguma coisa que eu fiz de errado,
Eu entendo que você está com raiva de mim. Tá entendendo? Bom, com o maior desenvolvimento da consciência, você consegue entender a sua perspectiva, a perspectiva da outra pessoa e a perspectiva de uma terceira pessoa. Imagine que você está numa discussão com alguém e tem uma terceira pessoa presente. E essa terceira pessoa, ela toma ou o seu partido ou o partido da outra pessoa. Digamos que ela tome o partido da outra pessoa. E você consegue entender o seu ponto de vista, você consegue entender o ponto de vista da outra pessoa e você consegue entender o ponto de vista da terceira pessoa. E depois você pode dizer assim, realmente, se eu tivesse visto aquela cena, eu também provavelmente teria tomado o partido da outra pessoa, porque aquela outra pessoa, apesar de eu achar que eu estou certo, aquela outra pessoa, eu entendo que ela só viu aquela cena, ela não viu o contexto todo. Então, é normal que ela tivesse tomado partido daquela pessoa. Você está entendendo? O que é que o narcisista é? O narcisista, ele não desenvolveu essa capacidade. Ele não tem essa capacidade. Você está entendendo? Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ele, por alguma razão, ele ficou aqui. O mundo é ele. As outras pessoas são objetos, são utilitários. E como o mundo é ele, falta essa conexão. Nós vivemos dessa conexão, nós precisamos, nós somos seres sociais. E como eu não consigo sentir a emoção das outras pessoas, eu não consigo me colocar na posição das outras pessoas, como eu não consigo ficar feliz pela felicidade da outra pessoa, como eu não consigo ficar triste pela tristeza da outra pessoa, eu sou privado desse alimento, dessa nutrição que nós recebemos por esse convívio social. Então, ele vive de controlar. Ele brinca sozinho. É como se você tivesse um monte de brinquedos e você tem que manipular aqueles brinquedos para que você atribuir emoções, criar histórias, criar emoções, causar emoções, ver reações, porque para você tudo aquilo é você. Se você é um narcisista, então você começa a se alimentar disso que você está criando no mundo, desse controle que você tem no mundo, de controlar as outras pessoas. Então o narcisista, ele na realidade, ele não tem essa capacidade. Eu me lembro de um professor meu na universidade, e ele dizia assim, Paulo César, eu tento explicar, mas... E ele era um professor bom. Eu tento explicar, mas eu não... Algumas pessoas simplesmente não pegam. E eu cheguei para esse professor e eu tentei explicar para ele. Eu disse, olha, algumas pessoas não têm desenvolvimento cognitivo para assimilar certas ideias abstratas. Não é que eles são burros, eles não são. Eles simplesmente não desenvolveram a capacidade mental de assimilar esses conceitos abstratos. E esse desenvolvimento é feito na infância. Esse processo é feito na infância. E o narcisista, ele não tem. É como se ele não desenvolveu a mão. E você quer que ele segure um objeto, mas a mão dele não foi desenvolvida. Parou o desenvolvimento e ele não tem mão, ele não tem dedos.
Então, você querer que o narcisista ele sinta empatia, que ele sinta compaixão, que ele sinta remorso, é como você pedir para um cego enxergar, um surdo ouvir. Ele não tem o órgão necessário, ele não desenvolveu essa capacidade. E é por isso que você não pode se tornar narcisista, se você desenvolveu essa capacidade. Existe uma coisa em algumas profissões e também na vida, né? Muitas pessoas elas desenvolvem isso ao longo da vida, que é uma certa calosidade. O nome é esse, calosidade. Você cria essa calosidade. E é como o que é um calo, né? Você mexe com determinada coisa com suas mãos, né? Vamos pegar um trabalhador do campo. Você já pegou na enxada? Se você já pegou, você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes eu ia para a fazenda da minha avó e eu ia brocar, né? Pegava uma enxada e ia brocar. E em um dia, 2 dias, 3 dias, minhas mãos estavam sangrando, né? Criava calos, o calo estourava e ficava em carne viva, né? E minha avó dizia, menino, não faça isso. Eu dizia, avó, eu quero fazer. Eu gostava de vivenciar aquilo. Não havia realmente uma necessidade, mas eu queria vivenciar aquilo. Eu queria viver, ver sentir como aquelas pessoas viviam, sentir a dificuldade que elas sentiam. E minhas mãos ficavam em carne viva, sabe? E ao longo do tempo, né, se você continuar trabalhando com aquilo, você cria uma proteção, né? Você cria calo, sua mão fica grossa, né? Ela se torna imune àquilo. E você pode trabalhar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro com aquilo e não vai mais machucar a sua mão, porque você cria essa calosidade. Algumas pessoas ao longo da vida, algumas pessoas ao longo, por motivo da profissão, elas criam essa calosidade. Isso não é narcisismo. É como se você se tornasse menos sensível a determinadas coisas e isso lhe protege emocionalmente. Mas essa calosidade só existe porque você não é narcisista. O narcisista ele não desenvolve a calosidade. Ele simplesmente não sente, né? Você é um objeto, você é alimento, você é um brinquedo, né? Então, se você quiser se preocupar com alguma coisa, né, se preocupe com essa calosidade. Eu tive uma aluna e ela era enfermeira e ela trabalhava no hospital de crianças com câncer. E eu tinha uma admiração imensa por ela, né? E ainda tenho, porque ela era uma pessoa extremamente feliz. E ela era uma pessoa extremamente sensível. E ela convivia com crianças que estavam com uma doença terrível, né? Muitas vezes terminal. E ela, quando ela falava dessas crianças, ela criava elos emocionais, ela fazia amizade com essas crianças, ela amava essas crianças. Mas ela conseguia criar esse compartimento, né? Então, quando ela estava lá no hospital, ela vivenciava aquilo, ela cuidava, ela era uma profissional fantástica, ela tratava essas crianças com amor. E quando ela saía dali, saía daquele ambiente, ela não trazia consigo sofrimento, né? E isso é o ideal. Muitas outras pessoas, quando trabalham num ambiente assim, elas criam, ou elas, né, chegam em casa e têm crises de choro e, né, vivem sofrendo porque, né, enfim, é uma situação realmente extremamente emocional. E
Elas vivem no inferno porque, né? Enfim, não é bom viver assim. Outras pessoas, elas criam essa calosidade. Outras pessoas, elas sofrem, 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 com o tempo vão criando essa calosidade. Essa minha aluna em especial, né, é uma pessoa muito especial, ela não criou essa calosidade. E ela não estava em processo de criar essa calosidade. Ela conseguia fazer essa separação muito bem feita. Então é isso. Narcisismo não é contagioso e não adianta você querer, né, que essa pessoa sinta o que ela não, né, é como você, né, querer que um cego enxergue, querer que um surdo, né, ouça, querer que o analfabeto leia, né? E é um processo, eu quero simplesmente deixar isso no final. É um processo que você como leigo, como leiga, né, você envolvido com essa pessoa, você não está preparado ou preparada para ajudar essa pessoa, se for possível essa pessoa ser ajudada, né? Você não está preparado para mudar essa pessoa, se for possível essa pessoa mudar. Você não tem condições de ajudar essa pessoa a desenvolver esse órgão, se ela não quer desenvolver. Ok? Então, é isso aí. Eu espero que a resposta tenha sido explicada, né? E dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e um grande beijo para você.